Às vezes, passamos muito tempo esperando a resposta de Deus às nossas orações por amor e intimidade. Imaginamos essa pessoa perfeita em nosso coração, alguém distante que um dia virá e acabará com a nossa solidão. Mas e se a resposta estiver mais próxima do que você imagina? A vida pode parecer um quebra-cabeça com peças faltando. Oramos por um sinal e uma direção clara, e pode ser frustrante quando eles não aparecem imediatamente. Mas talvez Deus esteja trabalhando de uma forma mais suave. Talvez a resposta às nossas orações por alguém especial já esteja em nossa vida respondida, mas atualmente como uma amizade. Agora, pense o seguinte: você já se sentiu atraído por alguém que já conhece? Talvez seja alguém que o faça rir, em quem você possa confiar, que compartilhe a sua fé. Essas conexões podem ser os sussurros de Deus nos guiando para algo belo. No vídeo de hoje, quero compartilhar que Deus está dizendo: até que você esteja junto com essa pessoa, isso continuará acontecendo. A maioria das pessoas pensa e espera que algumas coisas aconteçam de uma determinada maneira. Elas se esquecem de que Deus é grande demais para ser limitado por nossas ideias sobre como as coisas devem ou não acontecer. Deixe-me contar a você uma história que está na Bíblia e que realmente mostra esse ponto. Quando Deus precisou de um novo rei para Israel para substituir o rei Saul, ele enviou Samuel, o profeta, para ungir Davi. Quando Samuel chegou a Belém, ele primeiro pensou que Eliabe, um dos irmãos de Davi, fosse o escolhido, dizendo: certamente este é o ungido do Senhor. Mas ele estava errado. Aqui está a resposta de Deus para ele, de acordo com 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Assim como Samuel quase ungiu o candidato errado para a realeza, muitos cristãos solteiros de hoje caem em uma armadilha semelhante quando se trata de seus relacionamentos conjugais. Muitas vezes nos apegamos à imaginação, convencidos de que nosso parceiro ideal deve possuir certas qualidades ou se encaixar em um molde específico. No entanto, ao nos fixarmos nessas noções pré-concebidas, corremos o risco de ignorar a simples verdade. O plano de Deus para a nossa felicidade conjugal pode se desdobrar de maneiras muito além dos nossos sonhos mais loucos. Assim como Samuel teve de aprender a discernir o verdadeiro escolhido de Deus entre os filhos de Jessé, devemos abrir nossos corações e mentes para a possibilidade de que o par perfeito de Deus para nós possa desafiar nossas expectativas. Não se trata de encontrar alguém que preencha todos os requisitos de nossa lista. Trata-se de confiar que o plano de Deus é infinitamente mais sábio e satisfatório do que qualquer coisa que possamos imaginar. Isso é muito verdadeiro. Foi isso que Deus me enviou para compartilhar com você hoje. Ele está dizendo: até que você esteja junto com essa pessoa, certas coisas continuarão acontecendo. Agora, quais são essas coisas que continuarão acontecendo até que você e a pessoa certa estejam unidos? Bem, uma das coisas que continuarão a acontecer até que vocês estejam juntos é a discordância. Parece estranho, certo? Eu concordo. Mas vamos dar uma olhada mais de perto para você entender o que isso significa. Você já se perguntou por que está enfrentando tantas discussões, conflitos e caos em seu relacionamento atual? Às vezes, é porque você ainda não encontrou a pessoa que Deus destinou para a sua vida. Imagine o profundo desejo de fazer seu parceiro feliz, de ser a rocha dele, mas não importa o que você faça, parece que está batendo em uma parede de tijolos. Essa frustração pode ser o sinal de que você não está alinhado com a verdadeira pessoa que Deus preparou para você. Por outro lado, quando você encontra a pessoa certa, é como encontrar a peça que faltava em um quebra-cabeça. Você desfrutará de um nível notável de concordância harmoniosa entre vocês dois. O nível de sincronia que existirá no relacionamento de vocês será tão profundo que as outras pessoas poderão perceber que se trata de uma combinação feita no céu. Veja o que está escrito em Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Essa é uma ótima pergunta que as pessoas precisam responder antes de entrarem em um relacionamento. Se Deus estiver forjando o seu relacionamento,
então você experimentará essa profundidade de concordância entre vocês dois. Mas até lá, uma das maneiras pelas quais Deus lhe diz para seguir em frente é pela forma como vocês discordam em cada pequena coisa. Isso não quer dizer que existam relacionamentos com concordância absoluta o tempo todo. Entretanto, seu relacionamento não deve ter discordâncias constantes. Agora, a segunda coisa que continuará acontecendo até que você encontre a pessoa que Deus ordenou para você é a falta de paz interior. Uma das principais maneiras pelas quais Deus conduz seus filhos é dando a eles paz. Mas muitas vezes não damos valor à paz de Deus, especialmente quando ela tem a ver com relacionamentos. Quando você não está com a pessoa certa, perceberá que falta a você uma paz profunda. O Espírito Santo é o autor da paz, e às vezes, quando ele quer que você saiba que não apoia o seu relacionamento, ele simplesmente retira essa paz. Isso é para chamar nossa atenção, pois quando perdemos a paz, sabemos que precisamos de orientação. Portanto, a paz interior é ilusória quando você não está com a pessoa certa. Mas quando Deus te abençoar com a pessoa certa, você descobrirá a paz de Deus mais do que jamais poderia imaginar. Assim como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora, a última coisa que continuará acontecendo até que você encontre a pessoa certa são as opiniões e valores divergentes. Os relacionamentos conjugais são um dos aspectos mais complexos da vida humana. Por que é assim? Os relacionamentos não são únicos. O que funciona para um não é exatamente o que funcionará para outro. Às vezes, quando você está com um parceiro e sempre há conflito de opiniões e valores, pode ser que Deus esteja dizendo para você reconsiderar esse relacionamento. É claro que nem sempre você terá interesses e opiniões semelhantes, mesmo com a pessoa certa. Entretanto, quando vocês dois sempre têm opiniões e valores conflitantes, é um momento crítico para prestar atenção ao seu relacionamento. Quando você encontrar a pessoa que Deus está trazendo para o seu caminho, suas opiniões podem entrar em conflito, mas no geral, haverá um alinhamento único de seus valores. Por quê? Porque Deus está guiando vocês dois e, como resultado, seus valores se alinharão bem um com o outro. Até mesmo as concessões que vocês fizerem ficarão dentro dos limites de sua fé e não irão contra Deus. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meu amigo e minha amiga, a vontade absoluta de Deus é que você e a pessoa certa para você estejam perfeitamente unidos em sua mente. Quando isso acontece, isso fortalece o relacionamento de vocês e o torna muito bonito. Por fim, nunca feche a mente quando se tratar dessas coisas que continuam a se repetir. Elas podem ser apenas as dicas necessárias que Deus está dando a você sobre seu relacionamento atual ou futuro. Em meio a discordâncias e opiniões divergentes, a paz pode parecer ilusória. No entanto, como cristãos verdadeiros, somos chamados a atravessar essas tempestades nos relacionamentos com a graça e a sabedoria que vem de Deus. Vamos nos esforçar para não impor nossa própria vontade, mas buscar a vontade de Deus para nossos relacionamentos conjugais. Deus está empenhado em nos guiar pelo caminho que leva ao amor verdadeiro e à paz duradoura. Que nossos relacionamentos sejam temperados com graça e que nossas ações sejam guiadas pelo amor genuíno, enquanto caminhamos juntos para encontrar a pessoa certa. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nos deparamos com momentos em que o plano divino parece tão claro quanto as estrelas em uma noite serena. Às vezes, essa clareza é apresentada por meio de conexões profundas que compartilhamos com determinadas pessoas. É nesses momentos que Deus comunica suas intenções para nós, mostrando quem pode caminhar ao nosso lado. Não apenas como um companheiro, mas como um parceiro de aliança no casamento. No entanto, ao observarmos o comportamento daqueles por quem nos sentimos atraídos, a dúvida pode obscurecer nossa certeza.
Suas ações podem nos fazer questionar sobre as afirmações que sentimos serem de Deus. Lembre-se, porém, de que a visão do Senhor ultrapassa os limites do tempo. Ele viu o passado deles, suas provações, os frágeis fios de esperança que eles têm em relação ao amor. Por meio dessa visão divina, Deus lhe oferece uma oportunidade única: ser o portador de luz, ensinando mais uma vez a essência e a beleza do amor. Deus nos convida a ver os parceiros em potencial como eles realmente são. Imperfeitos, assim como nós, mas dignos de amor e graça. Nessa orquestração divina, Deus não dita nossas escolhas, mas as oferece. Ele nunca impõe sua vontade à força, especialmente no que diz respeito a quem escolhemos para passar a vida conosco. Portanto, se seu coração sentir uma conexão profunda e genuína que se alinhe com o sussurro de Deus, considere esse o seu chamado para agir com amor, paciência e compreensão. Imagine a jornada transformadora de amar uma pessoa não apenas pelo que ela é hoje, mas pelo que ela pode se tornar com você ao lado dela. Não se trata de mudá-la, mas de ajudá-la a crescer no amor, enquanto você cresce ao lado dela. Seu amor impregnado de bondade e firmeza pode ser exatamente o que ela precisa para começar a refletir o amor que você tão ricamente dá. Essa jornada promete ser gratificante, como o verdadeiro amor geralmente é quando está enraizado na fé e na orientação divina. Não desanime quando o caminho parecer árduo. Aqueles que caminharam em obediência à vontade de Deus prestam testemunho da profunda alegria e realização que isso traz. Você também descobrirá que sua fidelidade nesta época de desafios levará a uma colheita de alegria e paz. Apegue-se a essa promessa ao persistir no amor, pois Deus não é alguém que te trouxe até aqui apenas para te abandonar. Ele está com você, fortalecendo sua vida. Ele está com você, fortalecendo seu espírito a cada passo que você dá. Se alguma vez você se sentir vacilante, lembre-se da paciência de Jó, da sabedoria de Salomão e da fé duradoura de Abraão. Como esses servos fiéis, sua jornada também é sustentada por um propósito divino, que se desdobra lindamente no tempo de Deus. Não se apoie apenas em seu entendimento, mas confie no Senhor para guiar seu coração e suas ações. Ele te equipará com tudo o que você precisa para amar profundamente e incondicionalmente, mesmo quando isso parecer mais difícil. Não se trata apenas de encontrar o amor, mas de incorporar o amor que Cristo nos mostrou. Ao continuar a navegar por esse caminho, mantenha seus olhos fixos nos princípios da Bíblia. Permita que eles guiem suas decisões e interações, garantindo que seu relacionamento seja um testemunho do amor e da graça inabaláveis que fluem de nosso Criador. Se você sentir seu coração estranhamente atraído por alguém, é vital fazer uma pausa e buscar o propósito de Deus nisso. Essa conexão te incentiva a exibir qualidades semelhantes às de Cristo, como amor incondicional, paciência e altruísmo. Essas virtudes não apenas são nobres, elas são esperadas de nós como seguidores de Cristo. Considere que às vezes a jornada de seu coração pode ser uma lição em vez de um destino. Deus pode estar usando sua afeição por alguém que talvez não a retribua imediatamente como uma forma de refinar seu caráter, testando sua capacidade de amar sem retorno imediato. Esse processo é semelhante ao modo como um pai ensina um filho, corrigindo-o e orientando-o com amor para que ele melhore. Também é possível que Deus queira que você experimente a dor do amor não correspondido para desenvolver empatia e compreensão por outras pessoas que enfrentam rejeição. Essas experiências, embora dolorosas, são valiosas para moldar um coração compassivo e compreensivo. Em todos esses cenários, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele não te levará adiante com alguém até que veja o crescimento que deseja em você. E se não for da vontade dele que você esteja com essa pessoa, confie que ele te levará para fora dessa situação, assim como um pai amoroso tiraria seu filho de um ambiente nocivo.
Em nossa caminhada com Cristo, cada experiência, especialmente nas questões do coração, tem um propósito. Somos chamados a abraçar essas lições com fé, confiando que os planos de Deus para nós são para o nosso bem supremo e para a sua glória. A onipresença de Deus é uma verdade fundamental para entendermos seus caminhos conosco. Ele está envolvido em cada detalhe de nossas vidas, usando cada situação para nos aproximar dele e nos ensinar lições valiosas. Uma das maneiras mais misteriosas, porém profundas, de fazer isso é por meio dos relacionamentos em que ele nos guia. Muitas vezes, esses relacionamentos não são apenas de afeto mútuo, mas servem a um propósito maior no grande projeto de Deus. Você já se perguntou por que sente uma profunda conexão com alguém que parece não retribuir seus sentimentos? Isso pode parecer um caso unilateral, mas está carregado de intenções divinas. Deus usa essas interações para nos ensinar sobre o amor incondicional, o tipo de amor que dá sem esperar nada em troca. Em um mundo que cada vez mais olha para dentro, concentrando-se na autogratificação e no individualismo, aprender a amar desinteressadamente é uma lição que muitos de nós precisam reaprender. Considere o seguinte: a pessoa por quem você se sente atraído pode estar lutando para entender o que significa amor verdadeiro. Talvez seu passado tenha sido marcado por traições, ou ela tenha se desiludido com relacionamentos superficiais. Sua compreensão do amor pode estar distorcida pela dor ou pela desconfiança, fazendo com que ela desconfie do afeto genuíno. É aqui que você entra, escolhido por Deus, não apenas para sentir amor, mas para demonstrá-lo. Seu papel não é receber amor inicialmente, mas ser um instrumento do amor de Deus para outra pessoa. Ao demonstrar amor a essa pessoa, lembre-se de que não se trata de mudá-la ou de esperar que ela te ame de volta imediatamente. Trata-se de refletir o amor de Cristo por meio de suas ações. Ao fazer isso, você não estará apenas ajudando a curar o coração de outra pessoa, mas também aumentando sua capacidade de incorporar o amor de Cristo. Esse processo não é fácil. Haverá momentos de rejeição, momentos em que seu amor será mal interpretado, como se tivesse amarras. Mas persevere, sabendo que nessa tarefa divina, você está sendo moldado para se tornar uma figura mais semelhante a Cristo. Por que isso é importante? Ao amar alguém que parece incapaz de retribuir o amor, você está ecoando a própria essência do amor de Deus por nós. Um amor que é inabalável, sacrificial e, às vezes, não é correspondido por nós. Em sua jornada, você pode ser a única Bíblia que essa pessoa lerá, o único Jesus que ela verá, e por meio do seu amor, o coração dela poderá se abrandar e o espírito dela reviver. Deus não nos orienta de forma aleatória. Cada pessoa em nossa vida, cada interação, é um fio na tapeçaria maior de nossa jornada espiritual. Amar alguém que não te ama de volta não é um descuido divino ou um erro celestial. É um chamado para viver o tipo de amor que Jesus demonstrou na cruz, incondicional, implacável e transformador. E é por meio desse amor que tanto você quanto a pessoa de quem você cuida podem encontrar a verdadeira cura e realização. Abrace essa missão divina com fé, paciência e coragem, sabendo que os propósitos de Deus, embora às vezes misteriosos, são sempre para nosso crescimento e sua glória. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, aprendemos uma definição profunda de amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa escritura não apenas nos esclarece sobre a natureza do verdadeiro amor, mas também atua como um mandato divino sobre como devemos amar uns aos outros, espelhando o amor incondicional que Deus nos dá,
independentemente de nossas falhas. Por que então Deus poderia estimular seu coração a valorizar alguém que parece indiferente ao seu afeto? A resposta está na própria essência de Deus. As Escrituras revelam Deus como o epítome do amor, uma fonte sem limites e incessante que ama sem condições. Esse amor celestial era tão imenso que, mesmo quando a humanidade se afastou, o amor de Deus permaneceu inabalável. Ele demonstrou essa devoção suprema por meio do sacrifício de seu único filho, dando exemplo da verdadeira capacidade do amor. Considere as palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 34. Não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Aqui Jesus nos eleva, lembrando de nossa capacidade divina de representar seu amor na terra. Estamos imbuídos do potencial de incorporar o amor de Cristo em todas as interações, seja com um amigo, cônjuge ou estranho. Emulando Jesus, somos chamados a estender o amor mesmo quando não é correspondido, abraçando nosso papel como reflexos do amor de Deus no mundo. Amar aqueles que não nos amam de volta é inegavelmente desafiador. Ele testa nossa paciência, humildade e resiliência. Pode nos levar aos nossos limites, provocar frustrações e, às vezes, até pode nos tentar a retirar nosso amor. Entretanto, é exatamente nessas provações que nosso amor se torna mais semelhante ao de Cristo, pois assim como Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores, nós também somos chamados a amar incondicionalmente. Esse caminho não é para os fracos de coração. Ele exige uma profunda resistência espiritual e uma rendição do ego. Exige a compreensão de que esse tipo de amor não se trata de receber, mas de dar livremente como Cristo fez. Trata-se de baixar nossas defesas, abrir nosso coração e permitir que o amor de Deus flua através de nós. Ao amarmos como Deus ama, cumprimos um chamado mais elevado, transformando não apenas nossas vidas, mas as daqueles que nos rodeiam. Engajar-se nesse amor divino pode significar ver além da reciprocidade imediata e concentrar-se na perspectiva eterna. Trata-se de confiar que todo ato de amor planta uma semente que pode crescer além da nossa compreensão. É abraçar a esperança mesmo diante da aparente rejeição, sabendo que nosso amor, ancorado em Cristo, pode levar à cura e à redenção. Sejamos então intrépidos em nosso amor. Amemos profundamente, tão profundamente quanto Cristo nos amou, e ao fazê-lo, nos tornemos faróis de sua luz neste mundo. Pois, ao amarmos o que não é amável, ao perdoarmos o imperdoável, nos tornamos mais do que simplesmente seguidores de Cristo. Nos tornamos sua personificação na terra, levando adiante seu legado de amor incondicional. É por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus pode estar instigando seu coração em direção a alguém. Não se trata apenas do relacionamento em si, mas de se tornar um testemunho vivo do amor que tem o poder de alterar corações, transformar vidas e transcender o comum. É sobre ascender a um chamado superior para amar, como Ele ama, com paciência, bondade e esperança duradoura. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você acabará exatamente onde precisa estar, com quem deve estar. Agora, estou aqui para falar sobre o que você precisa observar ao seguir uma jornada romântica para ter certeza de que está no caminho certo. Nem todas as histórias de amor têm um início romântico. Às vezes, a pessoa certa para você não é aquela que você tinha em mente, mas isso não faz com que ela deixe de ser um conto de fadas. Se formos honestos, todos nós temos preferências e padrões que ninguém mais consegue entender. Tratamos o namoro de forma subjetiva, mas e se o que você quer estiver em conflito com o que Deus quer para você? Na maioria das vezes, isso acontece porque seus planos acabam sendo muito maiores do que os nossos. É por isso que, quando Deus está nos conduzindo aos nossos parceiros,
temos dificuldade em perceber que é isso que está acontecendo. É como quando você está com os olhos vendados e deixa outra pessoa guiar o caminho. Você se torna mais cauteloso, certo? Você anda um pouco mais devagar, sente a textura do caminho e não consegue deixar de fazer centenas de perguntas. É fácil dizer que você vai se soltar e deixar que Deus o guie, mas na realidade você pode se sentir bastante ansioso, especialmente quando estamos falando do amor da sua vida, a pessoa com quem você passará a vida inteira. Minha mensagem para você hoje é verdadeira, quer você tenha ou não alguém em mente. Talvez você já esteja sentindo algum tipo de atração divina por essa pessoa, ou talvez esteja sentindo emoções desconhecidas que podem ter algo a ver com a sua jornada para encontrar seu verdadeiro par. Independentemente disso, aqui estão 3 coisas que confirmarão que o Senhor está acompanhando você nesse caminho. O primeiro sinal que você perceberá é uma sensação inexplicável de inquietação no coração. E ouça-me, porque estou falando isso da melhor maneira possível. Você já ouviu falar que cães ou gatos têm zoomies? É quando eles têm explosões aleatórias de energia que não conseguem conter e por isso a liberam girando em círculos e correndo de um lado para o outro. Eles fazem de tudo para liberar sua energia da maneira mais adorável possível. Ninguém sabe o que causa esse tipo de explosão de energia, mas tudo o que sabemos é que há muita energia acumulada e é saudável liberá-la de uma só vez. É um fenômeno natural. Como seres humanos, normalmente não lidamos com isso. No entanto, temos a tendência de lidar com sentimentos reprimidos e não conseguimos contê-los por muito tempo. Deus sabe que você tem orado incessantemente sobre sua vida amorosa. Ele sabe o quanto você se dedica a ignorar as tentações e a se concentrar no caminho certo na esperança de, finalmente, encontrar a pessoa certa. E como você tem guardado todo o seu amor e energia para o seu futuro parceiro, agora que Deus o está conduzindo a essa pessoa, talvez você mesmo experimente um zoomie. Isso mesmo. Lá no fundo, o Espírito Santo em seu coração está sugerindo que este é o momento certo para dar a essa pessoa todo o amor que você tem guardado para si mesmo durante o período de espera. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus está colocando uma quantidade maior de amor em seu coração, agora que está levando você à pessoa certa. A única coisa que resta a você fazer é estar preparado para compartilhar isso com alegria. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, podemos ver isso. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Como mencionei anteriormente, não tenham medo. Seu coração pode parecer inquieto e você pode se sentir sobrecarregado, mas isso se deve apenas ao excesso de entusiasmo. Não confunda inquietação com falta de paz de espírito. Há uma enorme diferença entre paixão e inquietação. Pense da seguinte forma. Sabe um daqueles momentos em que você deu um presente para uma pessoa querida, mas não conseguiu ficar calado e acabou estragando a surpresa? Ou pense na noite anterior a um grande evento em que você não conseguiu dormir por causa da empolgação. O que eu quero dizer é que até o momento que você encontre essa pessoa, seu coração está inquieto e animado. Ele só poderá descansar quando você o entregar nas mãos do seu parceiro. Outro sinal seria o aumento do número de interações entre vocês. Parte do processo de finalmente conhecer a pessoa que Deus escolheu para você é aprender como vocês dois são compatíveis. Isso é algo que você só consegue entender durante os encontros com essa pessoa. E é por isso que um forte sinal de que Deus está conduzindo você ao seu parceiro é quando você passa por momentos com ele. Deus está transformando você em alguém que está pronto para ter intimidade emocional com seu parceiro. A maneira como ele quebra o gelo é colocando você em lugares onde você o encontrará ou até mesmo da maneira que pensa nele. A amizade é a base do relacionamento duradouro que Deus quer para você. Isso só pode acontecer quando você tiver a chance de formar um vínculo com essa pessoa.
pode resultar das coisas mais aleatórias, assim como a correspondência inicial de Ruth e Boaz era como colegas, e a afeição de Boaz por Ruth só se desenvolveu depois de conhecê-la melhor. Lembre-se de que Deus não vai simplesmente aproximar você fisicamente dessa pessoa. Em vez disso, o plano de Deus é levar você ao coração dela. E isso significa que Ele dará a vocês 2 oportunidades mais do que suficientes para se relacionarem. O fato de Ele ter organizado essa parceria não significa que você se sentirá forçado. É o contrário. Vocês 2 se encaixarão como peças de quebra-cabeças destinadas a ficar lado a lado. E quando você aproveitar e maximizar essas oportunidades de se conectar, saberá que Deus está permitindo que você se preocupe profundamente com essa pessoa, porque Ele vê potencial no tipo de parceria que você poderia ter com ela. O último sinal que pode realmente confirmar que você está sendo conduzido ao seu parceiro é quando o mundo inteiro começa a parecer mais leve, como se tudo estivesse em sincronia. Vemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Acho que uma das coisas mais bonitas que podemos testemunhar é o momento em que Deus diz a você: Meu filho, chegou a sua hora de amar e ser amado. Isso não é ficção. Isso é o que Deus programou antes mesmo de você chegar à Terra. Uma coisa sobre o tempo perfeito de Deus é que você nunca saberá disso até que esteja experimentando. Você já notou que em todas as bênçãos e avanços que Deus lhe deu, você só veio a apreciá-los depois? O escritor E.V. Hickman disse certa vez: Quando sua alma estiver alinhada com o que está destinado a você e você tiver definido sua intenção, observe como as peças do quebra-cabeças de sua vida se encaixam. Somente as peças com o formato certo aparecerão. Quando Deus estiver preparando você para estar com essa pessoa, confie que nada nem ninguém poderá intervir. Nenhuma distração pode desviar você dessa busca e, o mais importante, o tempo nunca será um motivo para não dar certo. Ele mesmo disse isso em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Se Deus estiver orquestrando sua história de amor neste momento, Ele removerá tudo o que possa atrapalhar para que você possa perceber o que Ele está tentando lhe dizer. Ele lhe dará sua paz para que você pare de se ocupar com preocupações e comece a se concentrar no fato de que está prestes a estar com o parceiro dos seus sonhos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Algumas pessoas têm dificuldade de se comprometer devido a vários motivos. Há situações financeiras, traumas passados, inseguranças, bagagem e muitos outros. Sinceramente, esses motivos são válidos. Temos o tempo e os recursos para trabalhar nisso individualmente com o apoio de nossos entes queridos. No entanto, o que você precisa saber é que, uma vez que Deus está enviando você para conhecer seu parceiro de vida, nenhum motivo pode ser forte o suficiente para sabotar esse evento. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, proclama: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Há um equívoco sobre o ritmo do encontro com seu futuro parceiro. Alguns acham que isso acontecerá em um piscar de olhos, ou como uma experiência de amor à primeira vista. Você diria que isso se assemelha ao amor genuíno? Eu diria que nem sempre. Sua melhor aposta não é em um caso de amor turbulento em que vocês dois se apaixonam imediatamente um pelo outro, mas sim em uma conexão gradual e gentil que se fortalece com o tempo. Deus fez tudo parecer um quebra-cabeças, mas certamente não é um quebra-cabeças que deva ser completo com um limite de tempo. Sua história de amor é um lindo quebra-cabeças feito para que vocês dois possam montar as peças com o máximo de cuidado, não por medo de que o tempo acabe. A principal lição que você deve tirar é a seguinte:
este é o momento de você ouvir atentamente a Deus e abrir seu coração para esse empreendimento romântico. Essas coisas continuarão a acontecer até que você pare de resistir e se livre das dúvidas. Portanto, é melhor facilitar essa jornada para você e para nosso Pai, certo? Tudo o que Ele está fazendo é atender ao desejo do seu coração de conhecer a pessoa certa. E se essa mensagem repercutir em você, tenho certeza de que o esclarecimento de Deus sobre esse assunto encherá seu coração muito em breve. Prepare-se e fique alerta para que você possa perceber esses sinais de confirmação. Ele está levando você para onde a pessoa certa o aguarda. Que Deus o abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. E se eu te dissesse que a dúvida tem uma maneira de esmagar os sonhos de uma maneira pior do que o fracasso jamais poderia? Isso te surpreende? A dúvida tem um jeito de entrar sorrateiramente em nossa vida como um convidado indesejável, lançando sombras de incerteza sobre suas aspirações. É aquele modo repentino de medo ou olhar questionador que você compartilha com alguém de quem não tem certeza absoluta. Veja bem, a dúvida, especialmente nos relacionamentos, é muitas vezes inevitável. Ela pode surgir nos estágios iniciais do relacionamento, fazendo com que você se questione e duvide de si mesmo. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de vencer essas dúvidas e preparar o caminho para algo realmente extraordinário? Meu amigo e minha amiga, quando Deus permite que você encontre dúvidas em sua jornada, geralmente é por causa de um grande propósito. É verdade que Deus não é responsável por trazer essa dúvida ao seu coração. Afinal de contas, tudo que Deus faz é bom. E tudo que Ele permite é necessário. No entanto, se Deus permitir essas dúvidas em seu coração, sempre que elas baterem a porta, Ele poderá transformá-las em uma boa ferramenta para o seu progresso. Imagine que você está em uma jornada rumo a um belo relacionamento. De repente surge uma dúvida. Lembre-se, Deus não está lá em cima colocando dúvidas em seu coração. Não, não é isso. Mas se você estiver lutando contra a dúvida, há uma razão por trás disso. Deus tem um plano mestre e, às vezes, a dúvida é apenas uma parte da reviravolta da história. Portanto, aguente firme. Há um propósito, mesmo nos momentos mais duvidosos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia afirma que nada acontece sem uma razão. Há uma razão para tudo o que acontece na Terra. Os casamentos e os relacionamentos são um aspecto da vida em que a dúvida se instala com frequência. No entanto, quando tiver dúvidas em seu casamento ou antes de se estabelecer com alguém especial, saiba que Deus quer que você experimente bênçãos em seu casamento. Deus pode nos conduzir por diferentes estágios para que nossos relacionamentos conjugais sejam excelentes. Portanto, se você se encontra em um relacionamento e talvez sinta que seu parceiro é bom demais para ser a pessoa certa, então você está enfrentando uma batalha contra a dúvida e precisa entender como Deus quer que você lide com essa situação. Meu amigo e minha amiga, Deus quer o melhor para você. Ele quer te abençoar com uma pessoa amorosa que será certa para você. Mesmo que você tenha passado por momentos difíceis em relacionamentos anteriores, Ele ainda quer te dar alguém especial. Talvez você não tenha certeza se essa pessoa é realmente a certa para você. Você precisa confiar em Deus para te orientar sobre o que fazer e aceitar a dádiva do homem ou da mulher de Deus que Ele está trazendo para você. Neste vídeo, gostaria de compartilhar alguns motivos pelos quais Deus pode permitir a dúvida antes de conceder as bênçãos de um casamento. Primeiro, Ele pode querer que você reconheça essa pessoa como uma dádiva dele e a receba com fé. A Bíblia nos ensina muito sobre a fé. Portanto, quando você se sente inseguro, é como se Deus estivesse dizendo: "Ei, vamos conversar sobre isso juntos?" Essa oração é um apelo a Deus admitindo: "Estou um pouco perdido aqui, mas acredito que o Senhor me ajudará a passar por isso. Eu recebo essa situação e essa pessoa, confiando que tudo será para o meu bem, porque sou filho de Deus." Deus quer que você confie nele, especialmente quando se trata de seu cônjuge, que é um presente especial dele. Ele está aí para te ajudar.
mesmo que você precise de um pequeno incentivo. Deus quer que você creia nele, confie que ele te protege e o reconheça como aquele que alimenta a sua fé. Sem o apoio de Deus, você pode acabar seguindo o caminho errado e acabar ficando com a pessoa errada. Outro motivo pelo qual Deus pode permitir que você enfrente dúvidas é para que você o busque fielmente em oração. O que isso significa? Significa que mais do que apenas crer que essa pessoa é um presente de Deus, você passa mais tempo com ele orando sobre ela e descobrindo coisas espirituais. O período de dúvida não é o momento de começar a murmurar. Não deixe a dúvida te abater. Em vez de reclamar de suas circunstâncias, use esse tempo para buscar a Deus de todo o coração. Peça sua orientação e busque a ajuda dele. Esse é o momento de fazer uma oração sincera pedindo ajuda. A Bíblia nos diz que a oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Sua oração funciona, meu amigo e minha amiga. Ela pode romper uma relação ímpia e fortalecer uma relação de Deus. A oração permite que você confie e creia em Deus, mesmo quando não confia em sua capacidade. A oração pode confirmar a veracidade do que Deus diz sobre alguém. Ela pode abrir seus olhos para ver as coisas que estão ocultas e que podem te prejudicar mais tarde. Portanto, em vez de reclamar ou pensar em desistir quando surgirem dúvidas, comece a dedicar o seu tempo à oração. É assim que você reverte a situação para o seu bem e se alinha com o plano mestre de Deus. Em terceiro lugar, ele pode permitir que a dúvida surja para que ele possa amadurecer sua fé. Isso pode parecer engraçado, mas é verdade. Você sabia que é mais simples ter fé quando se está orando por algo específico? No entanto, quando a dúvida se insinua, ela testa sua confiança em Deus. Por isso, muitas vezes, Deus permite que enfrentemos situações desafiadoras, porque Ele quer que sua fé se fortaleça. Veja o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. À medida que nossa fé se aprofunda, aprendemos a nos render e a esperar em Deus pelo seu tempo. Esperar nele fortalecerá nossa fé para acreditar que o tempo perfeito dele é sempre o melhor. O casamento é uma coisa boa e suas bênçãos devem ser desejadas. Ele molda a nossa vida de maneiras que talvez nem percebamos, para o bem ou para o mal, dependendo de como deixamos Deus guiar o caminho. É outra maneira pela qual Deus nos ajuda a crescer e amadurecer, não apenas na fé, mas na vida. Permita-me acrescentar rapidamente o seguinte: é imaturo buscar algo em Deus e, depois de conseguir o que deseja, esquecer como esperou por essas bênçãos. Às vezes, Deus não te dará a pessoa que você achava que era certa para você, mesmo que você tenha desenvolvido afeição por ela. O que talvez você não perceba é que ela não é a escolha de Deus para você. À medida que sua fé crescer, você começará a acreditar que é melhor ficar com a pessoa que Deus escolheu para você em vez de fazer a escolha sozinho. Às vezes, a atração por alguém pode ser enganosa, e já vimos muitos casos em que pessoas fizeram escolhas erradas por causa da atração. A verdade é que os planos de Deus são os melhores, especialmente quando se trata de escolher um parceiro ou uma parceira para a vida. Suas escolhas sempre levam a um futuro mais brilhante. No início, você pode duvidar disso, mas ao confiar em Deus para obter a orientação, você perceberá que não precisa confiar em sua própria força. Deixe que Deus te guie para o caminho certo e para o parceiro ou parceira certo. Guarde seu coração, porque a paixão pode nos impedir de priorizar a vontade de Deus em vez de nossas atrações. Por fim, Deus pode permitir que você duvide para que haja um aumento na fé. A fé não é apenas dada, ela também é desenvolvida. Agora, deixe-me explicar isso. Quando nos debatemos com perguntas que desafiam a nossa fé, buscamos respostas por meio da oração e do estudo da palavra de Deus, o que, por sua vez, fortalece a nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
A palavra de Deus e a oração combinadas te capacitarão para se fortalecer em meio a qualquer desafio. Às vezes, Deus permite a dúvida porque sabe que, por meio dela, você o buscará sinceramente, levando a uma fé cada vez maior nele. Em conclusão, a dúvida não será uma barreira para a sua bênção se você souber como navegar pelo processo com Deus. Quando fizer isso, ela se tornará um caminho para aprofundar sua fé e sua compreensão da bondade e da misericórdia de Deus para com você. Um casamento saudável reflete o amor de Deus e abre a porta para suas bênçãos. Para que isso aconteça, confie em Deus, mesmo quando surgirem dúvidas, sabendo que Ele faz todas as coisas para o seu bem. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você acha que é possível amar alguém mais de uma vez? Eis o que não se percebe no amor e nos relacionamentos em geral. O amor é algo que você carrega para sempre. Quando você ama alguém, ele sempre fica com você e você carregará uma parte dele mesmo após o término do relacionamento. Somos um mosaico de todas as pessoas que já amamos, mesmo que por um instante. Amar alguém é compartilhar uma parte de quem você é, e essa parte ainda é sua, independentemente do que aconteça com o relacionamento. Você não pode deixar de amar alguém. O amor permanece, apenas sua magnitude varia. Com isso, um relacionamento fracassado não significa necessariamente que o vínculo entre você e essa pessoa acabou. Isso não significa que ela será exilada nos próximos capítulos de sua vida, especialmente quando Deus ainda deseja usar essa pessoa como um instrumento. Vemos em Tiago capítulo 1, versículo 4, que diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pense em como seu relacionamento terminou. Você o consideraria um término completo e minucioso? Ou é um término que não deu satisfação a vocês dois? Isso é crucial porque toda orquestra que Deus conduz tem como objetivo um resultado completo e nutritivo. Mas se esse não for o caso no seu relacionamento, é provável que a sua conexão com essa pessoa ainda não tenha chegado ao fim. Talvez Deus esteja testando você e o relacionamento fracassado seja apenas um contratempo para você perseverar. Não há necessidade de ser cético. A incongruência acontece, mas isso não deve deixar você desanimado. Pense nisso como quando você ouve uma música nova. Às vezes você não vai gostar dela na primeira vez que a ouvir, mas quando a ouve pela segunda vez, você acaba adorando-a. Da mesma forma, o fato de um relacionamento ter fracassado não significa que ele não dará certo permanentemente. Como foi dito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ser tímido se refere à falta de coragem, à falta de força de vontade para fazer algo fora de sua zona de conforto. Essa não é uma qualidade que Deus quer ver em você após uma tentativa mal-sucedida de algo que poderia ser ótimo, como um relacionamento com a pessoa certa. O que Deus quer ver é como você mantém a mente aberta à supervisão dele, apesar das adversidades. Ele quer que você possua o tipo de força, amor e autodisciplina que o ajudará a perceber e navegar por essas 3 coisas que acontecerão quando Deus estiver direcionando você para alguém do seu passado. A primeira é quando você é colocado em situações em que seus caminhos inevitavelmente se cruzam. Você já teve uma sensação estranha em relação a algo que parece normal? Você se pergunta se isso é mera coincidência ou se Deus está tentando lhe dizer algo. Esse é exatamente o tipo de pergunta que o intriga quando você começa a notar um aumento de encontros com essa pessoa. Podem até ser momentos que levam você a pensar sobre ela e não um encontro literal. Pode ser algo tão casual como, de repente, estar cercado de coisas que o lembrem dela. Ou também pode aparecer como uma tentativa óbvia dessa pessoa de entrar em contato com você. Isso é exatamente confuso depois de um rompimento, pois a estratégia padrão é evitar a pessoa, até mesmo a simples possibilidade de encontrá-la.
Mas de alguma forma, se Deus estiver agindo, Ele encontrará uma maneira de vocês dois se notarem de uma forma ou de outra. Provérbios, capítulo 20, versículo 24, nos diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O ambiente em que você está, os sinais que você percebe e as circunstâncias das quais participa são todos orquestrados por Deus. Agora, se essa pessoa está sendo inesperadamente trazida de volta à cena, mesmo que você não tenha a menor ideia do motivo, você precisa confiar que tudo isso está sob a direção de Deus. Lembre-se de que quando Deus quer que algo aconteça, Ele é persistente. Isso pode incluir o fato de Ele cutucar você repetidamente para que se envolva em situações com essa pessoa. Pense em Jonas. Não importa quantas vezes Jonas tenha tentado escapar da tarefa de ir à cidade de Nínive, Deus permaneceu persistente em manter Jonas em sua presença. Da mesma forma, quando você perceber que sua conexão com essa pessoa está lentamente sendo reacendida das maneiras mais inesperadas, talvez tenha que considerar que Deus está tocando o coração dessa pessoa porque ela foi feita para ficar. Se Deus está voltando o coração dela para você, então acredite que Ele também está preparando você para esse momento. O que nos leva ao segundo sinal. É quando Deus lhe mostra que você e essa pessoa mudaram muito desde que se separaram. Quando Deus introduz você em um território desconhecido, Ele o equipará com uma nova perspectiva. Algumas pessoas nunca olham para trás, e isso por si só é um problema. Às vezes, precisamos ser corajosos o suficiente para refletir sobre o nosso passado, para podermos ver objetivamente o que há para aprender. Você obtém novas percepções que o farão pensar: ah, então foi aí que tudo deu errado. E então, você pode seguir em frente com confiança, sabendo que não cometerá o mesmo erro 2 vezes. À medida que Deus o prepara para alguém que Ele quer que volte para você, o Senhor restaurará em você um coração tranquilo, perspicaz e perdoador que permitirá que você reflita profundamente sobre seu relacionamento anterior com essa pessoa. Nesse período você terá a sabedoria para analisar se vale a pena tentar novamente a faísca que voltou entre vocês dois. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, podemos ver: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você deve ponderar se você e essa pessoa cresceram na graça do Senhor durante o tempo em que estiveram separados, pois essa é a chave para uma segunda chance bem-sucedida. Deus não se incomodará em trazer essa pessoa de volta à sua vida se Ele souber que vocês dois são os mesmos de antes. Ele garantirá que vocês dois evoluíram para versões melhores de si mesmos e que essas versões são perfeitamente compatíveis. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, menciona que: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O relacionamento pode ter deixado você abalado por um bom tempo, mas certamente Deus ajudou vocês dois a se curarem e se fortalecerem como indivíduos. Qual é o sentido de você voltar para uma antiga paixão quando nada mudou, certo? Pense sobre essa pessoa e responda a esta pergunta: o retorno dela à minha vida será uma contribuição significativa? O livro de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. As pessoas vêm e vão, e sinceramente algumas voltam. Elas implorariam por um espaço em sua vida, mas nem todas merecem, e é por isso que você deve discernir se essa pessoa mudou para melhor e se é digna de outra chance. Você precisa deixar que o Espírito Santo o guie nesse processo. Você saberá que é Deus quem está trazendo essa pessoa para perto de você pela segunda vez, se perceber que tem o poder de refletir sobre o seu passado com ela e aprender com o que aconteceu entre vocês dois. O último sinal é incrível, mas você precisa ser o mais objetivo possível. É quando parece que o destino está perseguindo vocês dois. Sejamos honestos. Não nos é estranha a dificuldade de seguir em frente. Todos nós sabemos que é difícil lidar com um relacionamento fracassado,
sabendo que você depositou toda a sua esperança, amor e trabalho duro em alguém. Aqui está o desafio. Quando você está envolto por esses sentimentos pesados, pode ser difícil distinguir se Deus quer essa pessoa de volta em sua vida ou se é apenas você que se recusa a aceitar que vocês não foram feitos para ficar juntos. A segunda é perigosa porque o diabo levará você a interpretar mal os sinais. Você pode pensar que Deus quer que você volte com essa pessoa, quando na verdade Deus quer o contrário. Como foi dito em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você é livre para receber quem quer que seja de volta em sua vida, mas não é isso que Ele quer para você neste momento. É exatamente por isso que o terceiro sinal é sólido como uma rocha. Você saberá que Deus quer que essa pessoa volte para você quando parecer que o destino está fazendo o trabalho, não você ou essa pessoa. O que quero dizer com isso é que as coisas simplesmente se encaixam. Você não está se esforçando muito e essa pessoa não está desesperadamente conquistando você de volta, mas de alguma forma vocês dois se atraem como um imã natural. Essa é a maior diferença. Se tudo isso for alimentado pelo desejo, essa pessoa irá atrás de você com desespero, do tipo que faz você se sentir desconfortável. Mas quando é a mão de Deus que gentilmente volta o coração dela para você, tudo parece ser suave e fácil. Não parecerá que essa pessoa está voltando porque não consegue viver sem você. Mas, em vez disso, você sentirá a sinceridade dela em querer tentar novamente porque Deus a está guiando nessa direção. Não tenha medo de ter essa conversa honesta com ela. Se o nosso gracioso Deus pode nos dar chances duplas, triplas, infinitas, qual é a sua desculpa para negar a você e a essa pessoa uma chance de ter um relacionamento bem-sucedido e mais maduro? Há uma coisa que você precisa saber sobre dar segundas chances. Você pode acertar ou errar. Não há garantia de que não terá um resultado melhor, mas mesmo assim damos uma chance, porque esse é o tipo de generosidade que Deus nos ensinou. Reflita em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se ainda restar um pingo de amor em seu coração por essa pessoa, que você sabe que é incrível e que cresceu, prepare-se para dá-lo a ela com alegria. Esse pode ser o momento perfeito de Deus para vocês dois. Que Deus o abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos relacionamentos, há momentos em que seu parceiro pode se afastar, fazendo com que você se sinta abandonado e com o coração partido. Isso pode acontecer por vários motivos, e muitas vezes não se trata do que você fez de errado. Em vez disso, é essencial considerar se o seu parceiro é a pessoa que Deus destinou a você. Se for, ele voltará para você porque os planos de Deus são infalíveis. Lembre-se, a Bíblia diz: o que Deus uniu, ninguém separe. Mesmo que seu parceiro vá embora, mantenha sua fé em Cristo. Ele foi feito para você e seu retorno é certo porque faz parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. Reflita sobre essa verdade. Seu cônjuge é a sua outra metade, aquela que Deus conectou intrinsecamente a você. A vida sem seu verdadeiro parceiro pode parecer uma luta, uma série de momentos incompletos. Ele pode tentar viver sem você, mas sua vida não terá a verdadeira alegria e satisfação. Sem você, ele sentirá o vazio e a sensação de estar desacompanhado. É natural que você se sinta triste ao enfrentar desafios no relacionamento, mas não deixe que o desespero tome conta de você. Entenda que Deus está sempre com você, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele é o seu companheiro constante e fonte de força. Quando o seu relacionamento parecer estar desmoronando, lembre-se de recorrer a Deus para obter incentivo. Assim como Davi fez em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, quando tudo lhe foi tirado, ele buscou a orientação de Deus. Deus lhe disse para buscar e recuperar o que estava perdido. Da mesma forma,
Encoraje-se no Senhor e confie que Ele ajudará você a restaurar seu relacionamento. Se o coração de seu cônjuge se desviou, confie que Deus, que guarda todos os corações, pode guiar o dele de volta para você. Um relacionamento construído sobre o alicerce de Cristo é resistente. Mesmo que seu cônjuge vá embora, Deus pode trazê-lo de volta por causa do forte vínculo espiritual que vocês compartilham. Esse alicerce em Cristo torna o relacionamento de vocês inquebrável. É fundamental que você mantenha sua fé forte e inabalável. Mantenha-se firme em suas crenças, mesmo quando amigos ou familiares tentarem influenciar você. Confie na capacidade de Deus de trazer seu parceiro de volta para você. Para Ele, nada é impossível. Ele cura os doentes, provê abundantemente e pode amolecer até os corações mais duros. A Bíblia ensina que o coração de uma pessoa está nas mãos de Deus e Ele o direciona para onde quiser. Deus pode fazer com que até o coração mais teimoso se volte para a sua vontade. Não se esqueça de que o relacionamento de vocês está nas mãos de Deus. Ele tem o poder de consertar o que está quebrado e de trazer de volta o que parece perdido. Permaneça fiel, confie no tempo dele e acredite que seu parceiro voltará para você, trazendo consigo um sentimento renovado de amor e compromisso, fundamentado na fé que une vocês dois. Pare de remoer o passado e de se preocupar com o que deu errado em seu relacionamento. É essencial que você siga em frente. Muitas vezes, as pessoas sofrem emocionalmente porque permanecem presas aos erros do passado, incapazes de perdoar a si mesmas. Essa autocondenação é um fardo pesado que as impede de ver o lado bom de alguém depois de um desgosto amoroso. Viver com os erros do passado drena sua energia e rouba de você a paz. O que Deus deseja, mais do que atribuir culpa, é a restauração. Compreender o coração de Deus é fundamental. Não basta conhecer seu poder. Conhecer sua natureza amorosa ajuda você a se alinhar com a vontade dele para a sua vida. Muitos buscam algo novo, mas a Bíblia nos mostra que Deus geralmente restaura o que já existe antes de criar algo novo. Nem todo mundo está destinado a ficar com você. Tenha isso em mente quando você se sentir desanimado em relação a um relacionamento. Algumas pessoas não entenderão ou não apoiarão a visão e a vida que Deus deu a você. Quando Deus trouxer alguém para a sua vida e o relacionamento vacilar, seja por falta de sabedoria ou por ataque espiritual, saiba que Deus ainda pode trabalhar nos bastidores para restaurá-lo. Confie no tempo de Deus e em seu processo. Mesmo quando parece impossível, Ele pode transformar corações e situações. Seu papel é permanecer fiel e manter seu coração aberto à orientação dele. Abrace seu poder de restauração e deixe o passado de lado. Siga em frente com confiança, sabendo que Deus está trabalhando para trazer cura e reconciliação aos seus relacionamentos. Compreender o poder de Deus para curar e restaurar relacionamentos é algo com que muitos lutam atualmente. É fácil perder a esperança quando alguém com quem você se importa vai embora, mas Deus tem o poder de trazê-lo de volta. Ele pode consertar o que parece não ter conserto. Coloque sua fé nele, pois ele é o maior restaurador. A jornada à frente para vocês dois ainda está cheia de possibilidades. Se você ama profundamente essa pessoa, confie que Deus pode trabalhar no coração dela e guiá-la de volta para você. Você pode estar se perguntando, como posso começar? O primeiro passo é acreditar que Deus pode mudar a situação. Quando você tem fé que Deus trará seu parceiro de volta, você precisa permanecer em oração. Se o seu parceiro foi embora ou está apenas emocionalmente distante e vocês estão constantemente em conflito, a oração pode ser a sua salvação. Fale com Deus sobre seu relacionamento e Ele agirá de forma milagrosa. Todo relacionamento forte precisa de uma terceira presença, que é Deus. Quando estão apenas vocês dois, os problemas podem parecer esmagadores, esgotando a força um do outro.
Convidar Deus para o relacionamento de vocês proporciona uma fonte de força e estabilidade. Em momentos de confusão ou problemas em seu relacionamento, volte-se para Deus. Não fuja da presença dele quando as coisas ficarem difíceis. Busque sua orientação e apoio quando o comportamento de seu parceiro se tornar difícil de entender. A Bíblia nos diz que Deus conhece nossas lutas e está sempre pronto para ajudar a transformar a amargura em doçura. Muitas vezes, o problema é que confiamos demais em nossos esforços. Tentar forçar seu parceiro a mudar com sua própria força pode, na verdade, impedir a ajuda de Deus. Essa tentativa de controlar as coisas pode levar à frustração e ao conflito. Em vez disso, confie na capacidade de Deus de restaurar. Somente Deus tem o poder de mudar corações. É por isso que Ele é o conhecido como Pai dos corações. Quando você tenta reconquistar a afeição de seu parceiro por meio de seus próprios esforços, está entrando no território de Deus, o que leva à frustração. Em vez disso, confie seu relacionamento a Deus por meio da oração. O Espírito Santo pode trabalhar em seu parceiro, reacendendo o amor e a compreensão entre vocês. Quando o fardo é tão pesado que você recorre a Deus em busca de ajuda. Deus realmente não pode usar uma pessoa até que ela esteja quebrada e precise de um Salvador. Deus sabe como chamar nossa atenção e às vezes isso requer um momento difícil. Compreender a natureza espiritual da vida é fundamental. A vida não é apenas uma série de eventos físicos, mas é profundamente espiritual. Quando você compreende isso, aprende a enfrentar os desafios da vida por meios espirituais. Em seu relacionamento, quando as coisas não estão indo bem, é importante que você lute essas batalhas de joelhos em oração. O poder de influência de Deus é incomparável. A Bíblia fala de como Deus moveu o rei Ciro, um não crente, a apoiar a reconstrução do seu templo. Se Deus pode mover alguém que nem mesmo o segue, quanto mais Ele pode trabalhar no coração de seu parceiro. Ele pode abrandar o coração dele e guiá-lo de volta para você. A oração é uma ferramenta poderosa porque transcende as limitações de tempo e espaço. Embora as lágrimas e a tristeza possam expressar sua dor, elas não trazem mudanças. A oração, sim. Em vez de se lamentar por um relacionamento rompido, busque a intervenção de Deus. Ore sinceramente por seu parceiro, pedindo a Deus que volte o coração dele para você. Deus, que pode mudar o coração de reis e governantes, certamente pode trazer cura e restauração para o seu relacionamento. Confie nele e você descobrirá que ele pode realizar uma transformação que os esforços humanos por si só não podem alcançar. Quando você confia em Deus e coloca seu relacionamento nas mãos dele, está permitindo que o divino trabalhe ao seu favor. A oração não é um ato passivo, é um envolvimento ativo com o reino espiritual. É convidar Deus para assumir o controle e trabalhar de maneiras que estão além da capacidade humana. Por meio da oração persistente e sincera, você pode experimentar a restauração milagrosa do seu relacionamento. Como você sabe que seu coração está correto com Deus? Comece refletindo sobre a palavra de Deus e sua consciência, que é guiada pelo Espírito Santo. Você confessa seus pecados? Você busca o perdão de Deus? Você se esforça para agradá-lo em tudo o que faz? Você está ansioso para compartilhar a sua fé? Você se afastou de comportamentos pecaminosos do passado? Mais importante ainda, você entregou o controle de sua vida a Deus, permitindo que Ele o guie e reine supremo em seu coração? Esses são indicadores essenciais de que você está alinhado com Deus. Aceite a palavra de Deus. Isso é fundamental. Se Ele promete perdoar aqueles que confessam seus pecados, e Ele o faz, devemos viver de acordo com essa verdade. Devemos agir como se estivéssemos perdoados e sermos profundamente gratos por isso. A dúvida é desencorajada por Deus. A confiança é vital em nosso relacionamento com Ele. Deus é bom. Ele deseja que você pertença a Ele de forma única. Ele se esforçou muito para oferecer a você essa oportunidade. Então peça a Ele que o ajude.
Entregue toda a sua vida a Ele e dependa dele para obter orientação e apoio. Lembre-se de que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor que a verdadeira mudança acontece. Tenha fé, ore com sinceridade e veja como Deus voltará o coração do seu parceiro para você, restaurando o seu relacionamento de uma forma que só Ele pode fazer. Que Deus o abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.